noite a todos. É uma alegria poder estar aqui para mais uma quinta-feira, para os estudos da noite, no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Desde já agradecemos aos amigos que aqui estão presentes e a todos aqueles que nos assistem e que terão oportunidade de assistir e ver o estudo a qualquer outro momento. Então, que Deus abençoe mais esta noite. Nós já estamos funcionando às quintas-feiras com palestras públicas abertas ao público aqui no Vila Nova e aos domingos temos no primeiro domingo e no terceiro domingo de cada mês também estudos aqui na nossa casa, 9h30 da manhã, e palestras 10h30. O grupo de estudo, para quem quer conhecer um pouquinho sobre a doutrina, quem tem desejo de entender como funciona, é um curso básico, onde nós temos oportunidade de conversar, trocar ideia e aprender um pouquinho sobre essa doutrina de amor. Então, todos são convidados para participar conosco. Primeiro domingo e terceiro domingo. Teremos também seminário. Depois que retornamos, já tivemos o nosso primeiro seminário, agora que a casa já está funcionando, e teremos em agosto, no dia 20 de agosto, um outro seminário, falando sobre sexualidade, e todos estão convidados, mas é preciso se inscrever, porque temos um espaço limitado, então é necessário fazer a inscrição para esse seminário sobre sexualidade, que acontecerá em agosto, no dia 20 de agosto. Então, quem estiver interessado precisa fazer a inscrição, para nós reservarmos o local, né? Porque o espaço é limitado. Então, vamos dar abertura à nossa atividade da noite, fazendo a oração de harmonização. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 108 e o título é Oração. Está em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, para quem quiser consultar na Bíblia. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo. E o Emmanuel nos explica o seguinte, a partir desse versículo. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando, prudente, que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate
combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Então, tenhamos aí essa consciência da importância da oração, mas de também buscarmos nos aquietar, buscarmos ter uma vida mais tranquila, um pensamento mais ajustado, para que essa prece, que essa nossa oração possa realmente sair daqui do chão. Porque se nós estivermos ainda muito desequilibrados, as palavras que vamos proferir ficará aqui ainda. A gente não vai conseguir que ela passe do teto e chegue até o local onde sonhamos. Então vamos aproveitar esse momento para fazermos a nossa prece de abertura das atividades dessa noite. Ó Pai, de infinito amor e misericórdia, eis-nos aqui, unidos e reunidos em Teu nome, agradecidos pelas mensagens que nos chegam, pelas orientações, por esses irmãos que investem em nós. Ó Pai, que tenhamos ouvidos de ouvir, que tenhamos desejo sincero para absorver a mensagem que nos chega e que queiramos hoje compreender melhor essa boa nova, esse convite para vivenciarmos o amor que o Mestre Jesus há tantos anos proclamou e implantou aqui para nós. Que possamos ter uma noite tranquila e que o nosso irmão Joel, que apresentará para nós o estudo dessa noite, seja inspirado e consiga trazer para nós a importância dessa fala do Mestre por parábolas, que sempre nos convida a reflexões importantes. Que tenhamos uma noite de bênçãos, de lucidez, de esclarecimento e possamos estar conectados para aproveitarmos desse banquete que nos é ofertado nesta noite. Envolva o nosso irmão Joel e fique conosco nessa noite e sempre. Que assim seja. Com a palavra, o nosso querido irmão Joel. Boa palestra. Boa noite a todos, que a paz do querido Mestre Jesus esteja em nossos corações. É incansável repetir a mesma frase. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, buscando conhecimento, que com certeza nos proporcionará acertar mais, errar menos, reconhecer que o que nos acontece hoje, de bom e não tão bom, é fruto das nossas atitudes
deste e de outros momentos, pois cremos na reencarnação, cremos no Espírito, cremos num Deus misericordioso que nos ama acima de tudo e que nunca nos abandona. É por isso que estamos aqui hoje, para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. E hoje, em especial, vamos falar sobre o espírito mais puro que passou aqui na face da Terra e dos ensinos que ele nos trouxe. Muitas vezes chamamos de parábolas. Outras passagens também nos reportam, em resumo, ao amor. Ao amor que Deus tem por nós, que nos cobre em todos os instantes de bênçãos que sequer imaginamos, como a possibilidade de ver, de ouvir, de respirar, de entender, a grande maioria de nós, o pensamento do próximo. Mas ainda estamos longe de compreender o que é o amor. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Nas diversas parábolas, ensinamentos que Jesus trouxe para nós, a tônica principal é o amor. Mas pequenas passagens, como a de Pedro, quando Pedro pergunta quantas vezes devo perdoar, e o mestre, com uma sabedoria imensa, diz 70 vezes 7. Cada erro. Não é só 70 vezes 7, 490. Cada erro. Então nós devemos perdoar sempre. Ou quando foi indagado por aqueles que queriam fazer uma pegadinha contra ele, quando perguntaram: eu não tenho uma moeda aqui hoje. De quem é esta moeda? E ele pediu e disse: qual é a face que está cravada nela? A de César, o soberano. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nos pequenos 3 anos que chegaram até nós, que estão registrados na Bíblia, especificamente na parte do Novo Testamento, todos os momentos relatados trazem profundos ensinamentos. E as parábolas constituem uma boa parte desses ensinamentos. Então, referência para nós lermos hoje, para nós lermos em outros momentos, o livro de Kair Bar Schutel. Infelizmente eu não tenho um exemplar para mostrar-vos a capa, mas é de Kair Bar Schutel, as parábolas de Jesus. E deste livro eu tirei parte do que irei comentar com vocês hoje. Além, é claro, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, desse amiguinho nosso aqui do Evangelho no Lar, Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, e depois, por último, uma poesia do livro Poetas Redivivos. Depois, quando for utilizado, se necessário, eu mostro novamente. Mas por que Jesus fala? Aliás, como uma palavra só, um verbo, muda tanto o sentido das coisas, né? A nossa irmã, presente aqui no ambiente, leu o texto. O tema da palestra de hoje está escrito aqui, é um quadro, não sei se vocês conseguem ver, quem está vendo pelo Facebook e internet. E ela leu e eu estava o tempo todo pensando que Jesus falava por parábolas. Grande engano meu, ele ainda fala por parábolas para nós, apesar de já passado 2000 e tantos anos da sua passagem por aqui. Então percebam como temos que cuidar com o que falamos. Pequenas palavras movem pessoas para o bem e para o mal. E quando as proferimos, carregamos elas de energia, e essa energia pode levantar e derrubar uma pessoa.
E as palavras do querido Rabi, o divino Galileu, o mestre, título único que ele admitiu, carregavam amor em todos os momentos. Quando ele contou a parábola dos filhos pródigos, lembrei de mim mesmo, afastado que estou dos ensinamentos já recebidos aqui e em outros momentos. Agora tentando voltar para casa do Pai, entre tantos erros e desacertos, deste e de outros momentos, mas hoje com a bênção de Deus, conhecendo um pouco mais dos ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita. A volta para casa, da história dos filhos pródigos, do filho pródigo, creio que a maioria conhece essa parábola, mas rapidamente. Eram 2 filhos que moravam com seu pai e um deles decide pedir parte da sua herança e ir ao mundo. Ele vai ao mundo e se perde. E perde a pequena fortuna que o pai lhe concedeu como parte da herança que esse teria quando o pai não mais estivesse ali. E arrependido, procura trabalho, vai trabalhar cuidando de porcos e ansiava comer a comida dos porcos. E lembrou-se do pai, que na sua fartura, seus mais simples assalariados estavam melhor que ele. E ele se enche de coragem e volta para a casa do pai. Chegando lá, ao invés de isenções, de discussões ou brigas, o pai o recebe de braços abertos. Meu filho que estava morto reviveu. E promove uma festa com todos, promovendo a matança do seu servo melhor e devida. E o filho que estava o tempo todo com ele, muito revoltado, decide não participar da festa e vai se queixar com o pai. Como tu deste tudo ao meu irmão, e ele esbanjou tudo, e nunca me destes nada. E ele responde, tu estás comigo, tu tens tudo o que eu tenho. E aqui estou eu, tentando voltar. Percebam como é simples uma história de amor de Deus por nós. Ele é o Pai em várias outras circunstâncias. Ele é o Pai. Ele é o dono da vinha que assalaria nas 12 horas, buscando desde a primeira até a última hora, e combinando com cada um, que iria pagar uma moeda, um dinheiro, uma importância pelo dia trabalhado. E vai a primeira, a terceira, a nona, e na 10ª hora, e na hora de pagar, começa pelo último. Aqui está o seu dinheiro. Paga da nona, aqui está o seu dinheiro. E paga da terceira, aqui está o seu dinheiro. E aqueles que estiveram com o trabalho o tempo todo, desde o nascer do dia, porque essas horas são diferentes da nossa contagem, né? A cada 3 horas. Mas isso não vem ao caso. Neste momento, não. Os que começaram durante o dia inteiro reclamaram. Como tu podes ser tão injusto, pagando o mesmo aquele que chegou ao fim, trabalhou 1 hora só? E o dono da vinha simplesmente responde, eu sou mau porque dou o mesmo valor?
Eu não combinei com vocês que o pagamento seria de uma moeda, tu recebesse seu dinheiro. Ou então, quando em situação similar, um homem atribui a 3 pessoas cuidarem dos seus dinheiros, do seu dinheiro, e a um dá 10 moedas, e a outra 5, e a outro 1 moeda. E vai-se, e retorna depois de longo período, e cobra as importâncias que deixou. Ao que deu 10, esse se apresentou e disse: Senhor, aqui estão 20 moedas, as 10 que tu me deste, e mais 10 que eu negociei e dobrei a sua riqueza. Da mesma forma, ao que foi dado 5 moedas, lhe apresentou 10 e disse: Senhor, aqui estão 10 moedas, 5 que tu me deste e 10 que eu negociei. E aquele que tinha dado 1 moeda voltou, apresentou apenas 1 moeda. E o mestre pergunta: mas o que tu fizeste com o que eu te dei? Se não ias negociar, pelo menos colocar-se a juros, pois que eu receberia a mesma importância que eu te dei. E o que são os talentos? Quem é o dono do dinheiro, das riquezas, de tudo o que existe? O Pai. E que são os talentos? São os talentos que cada um de nós tem. Não tenho o dom de falar, mas adoro falar. Especialmente nos ensinamentos do Cristo. E algum de nós pode ter o dom de cozinhar, o dom de costurar, o dom de ouvir. Cada um de nós tem um dom. E quando chegarmos na outra dimensão, não irá Deus nos cobrar, mas a nossa consciência, dentro do nosso pensamento, ficará: o que eu fiz com o que Deus me deu? Cada um de nós tem um talento. Ou então, quando um semeador, Cristo contava, quando um semeador saiu a semear e jogou as sementes pela estrada, e as sementes caíram, algumas delas, em solo, com pedras, outras em solo com pouca terra. E aí, as sementes não germinaram porque tinham pouca terra. Vieram os pássaros e comeram outra parte. Mas as que caíram em solo bom deram muito fruto. Quem é o semeador? O que é a semente? O que são os pássaros? O que é o solo pedregoso? Tanta alegoria que quem não se atinha, não percebia, pensava que era apenas uma historinha para criança. Mas por trás de todas as parábolas e dos ensinamentos, Jesus tinha uma mensagem para nos passar. O semeador somos todos nós. Semeamos a todo momento. A semente é a palavra de Deus. Não a palavra da doutrina espírita,
Pois a palavra de Deus está em muitos lugares, mas ela cai no solo arenoso do nosso coração, quando os interesses materiais falam mais alto que os interesses espirituais, esquecendo nós que somos espíritos. Todos nós somos espíritos, vivendo uma experiência no corpo físico. Em outras ideologias se atribuem outros nomes, mas os nomes pouco importam. Novamente, em outras ideologias se diz que morreu e vai para o céu ou para o inferno, pouco importa. Ou vai para um juízo, ou vai para um plano espiritual. Algo vai para algum lugar. Na doutrina espírita, nós damos o nome de espírito. Então, o solo pedregoso é quando damos pouca importância para a vida espiritual, que é a vida verdadeira, que é para onde retornaremos. Isso aqui é um estalo, é um segundo na eternidade que está à nossa frente. É difícil estar aqui? Não, trabalhoso. Temos momentos de sofrimento, momentos de alegria, mas é tão rápido. Outro dia me dei conta que estou quase com 60 anos e passa tão rápido, gente, tão rápido. Aproveitemos o tempo, que é a única coisa que temos e não temos. Os pássaros são os nossos adversários invisíveis. Aqueles irmãos que ainda querem nos manter no erro e no equívoco. E muitas vezes nós queremos nos manter no erro e no equívoco, porque esses erros e equívocos nos comprazem ainda, sentimos prazer, porque estamos na matéria. Então esses prazeres muitas vezes envolvem coisas que antecipam o nosso retorno de forma incorreta, indevida, à pátria espiritual. Estamos citando o suicídio indireto, do consumo de maldade em nosso coração, mágoas, remorsos. Porque quando falamos nisso, muitas vezes se pensa nos vícios. Sim, com certeza. Mas os pensamentos negativos que abrigamos em nossos corações nos fazem muito mal. Quando Jesus falou a Pedro sobre o perdão, ele recomendou que perdoássemos 70 vezes 7. Mas podemos chamar essa passagem a nós mesmos, lembrando do conceito de caridade que está no Livro dos Espíritos, na questão 866, onde parte dessa resposta nos remete ao perdão para nós mesmos. Precisamos aprender a nos perdoar. Erramos, faz parte. Persistir no erro, não. Errar faz parte da caminhada. Cabeça para frente. Passado não adianta. Quem vive de passado é museu. No passado nós vivemos sofrendo muita vez. Quando nos lembramos, sofremos de novo.
Esqueçamos o passado. Vamos construir um futuro feliz hoje. O que eu sou é reflexo. O que eu sou hoje é reflexo do meu passado. O meu futuro depende de hoje. O que eu vou fazer dos meus talentos? O que eu vou fazer do meu tempo? O que eu vou fazer com as sementes que eu estou recebendo a todo momento? Ou então, quando ele questiona sobre a nossa fé, comparando-a com um grão de mostarda, o grão de mostarda é menor que um grão de arroz, para se ter uma ideia. E dá maior, não é uma árvore, mas dá uma árvore muito grande. Uma planta da natureza dela, que eu perdi o nome agora, ela dá uma árvore muito grande. Então, Cristo disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós diríamos a uma montanha, move-te, e ela se moverá. Não, né? A montanha não vai se mover. Mais uma vez, o que Cristo quis dizer? Que montanha é essa? É isso que nós acabamos de falar. Os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu mesmo. Às vezes, meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando eu quero ficar só dormindo, quando eu quero ficar só vendo televisão, quando quer ficar só, não posso falar nome, né? Nas mídias sociais. Meu maior inimigo às vezes sou eu mesmo, porque eu não aproveito o meu talento. Se o meu talento é pescar, por que eu não vou pescar e dou os peixes que eu pescar para alguém que esteja passando fome? Se o meu dom é ouvir, por que eu não ouço o meu amigo que está sofrendo do meu lado? Eu não tenho olhos para ver que ele está sofrendo. Às vezes é só ouvir. Por isso os consultórios dos psicólogos e psiquiatras e afins estão cheios, porque a gente não ouve mais o nosso amigo, não percebe quando ele está com problema. Então, nos ensinamentos do Cristo, muitas vezes ele nos chama a atenção para o amor de Deus para conosco. Muitas vezes ele nos chama ao trabalho, como na parábola dos talentos. A caridade, no óbolo da viúva, quando estavam ele e os apóstolos na sinagoga, observando, custei a aprender essa palavra, o gasofilácio, que na verdade é um vaso onde as pessoas, grandão assim, onde as pessoas jogavam moedas, e os que tinham muito, colocavam muito e faziam barulho para que todo mundo ouvisse o quanto eles estavam doando. E cada um jogava um monte de moedas ali, e aí chegou uma viúva, mirradinha, jogou 2 moedinhas, fez só pim, pim. E aí Jesus disse que quem deu mais naquele dia foi a viúva, com 2 moedinhas, porque ela deu o que não tinha. Dar excesso, claro, quem vai receber vai ficar muito feliz, mas dar o que você não tem é o desapego verdadeiro. Se você tem 2 camisas, é fácil doar uma. Quero ver você ficar sem camisa. Exagerando um pouco, mas é importante também. Que ensinamento maravilhoso. Não é o que se dá, como se dá. E assim, o Evangelho também está lá, né? Não saiba a mão esquerda o que a direita dá. Aquele que se demonstra muito, já aqui recebeu o seu pagamento, porque todos viram o quanto ele é bom, o quanto ele doa. Aquele que dá em segredo receberá
na espiritualidade em outros momentos. Em outros momentos, ele fala sobre o reino dos céus, como na parábola da pérola, ou na parábola da rede, ou em tantas outras, pois que o reino dos céus é algo incompreensível às vezes. Que reino é esse? Ele existe? Esse reino pode ser o da minha consciência tranquila? Pode ser a espiritualidade? Pode ser aqui? É um reino de amor. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, já havia falado antes pela Kardec, está escrito assim: e chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhe falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outro vos é dado saber os mistérios dos reinos dos céus, mas a ele não é concedido. Porque o que se tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que ele tem, será tirado. Por isso é que eles falam em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvirei com os ouvidos e não entendereis, e verei com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se convertam, e eu os sare. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 10 a 15. Os apóstolos eram espíritos que já estavam mais preparados para ouvir a verdade do Cristo. Então, muitas vezes, após Cristo narrar a parábola, contar as parábolas, as histórias, quando estavam só eles, ele explicava para os apóstolos, se acaso eles não houvessem entendido, porque eles já estavam mais aptos a receber a palavra de Jesus, compreender os ensinamentos. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a questão 627 nos remete também a esses ensinamentos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e muito menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Então, é hora que todos nós compreendamos os ensinamentos, para que ninguém possa alegar que não sabia.
Esse livrinho aqui, do Chico Xavier, psicografia, é o espírito Neo Lúcio. Ele reconta uma parábola que eu vou me permitir ler para vocês. É muito breve. A parábola relembrada. Depois da parábola do bom samaritano à noite, essa eu não contei, né? Que bom, você não ia repetir. Depois da parábola do bom samaritano à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro, apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades de sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido, sob pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, conduído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema da assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O homem tremia e suava de dor, arrojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com o espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade, por substitutos, indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e mais seguro de todos. Essa nos chama a caridade. Toda vez que nós falamos em caridade, vem o pensamento aos bens financeiros, quando a maior caridade, às vezes, consiste em dar de nós mesmos, novamente, o que não temos, que é o tempo. Tempo de ouvir, tempo de estar no hospital, visitando um amigo, ou um desconhecido, por que não?
tempo de fazer uma comida para uma pessoa idosa, tempo de alimentar um irmão com um pedaço de pão que vem à nossa porta, ou oferecer um copo de água ao carteiro que passa. Que sede que eles sentem o dia todo no sol. Por que não? Abrir a porta do elevador quando você vê que outras pessoas estão chegando carregadas, ou idosas, ou com muletas. Tudo isso é caridade. Benevolência, perdão, indulgência. Palavras bonitas, mas que a caridade verdadeira se traduz nas pequenas boas ações que nós fazemos. E o Cristo, na parábola do bom samaritano, nos chama muita atenção para isso. Porque aquelas pessoas que passavam tinham o que nós temos, que é o conhecimento. Mas os hábitos daquele povo não permitiam que tocassem em alguém que não fosse puro. E o ritual de pureza era muito demorado. E ficar impuro era muito ruim. Então eles não queriam arriscar, porque o homem estava sem roupas. Como julgar alguém sem roupas? Como julgar alguém com roupas? Coisa feia, né, que a gente faz o tempo todo. Enfim, somos nós, espíritos imperfeitos ainda. Mas no caminho, e com certeza, já falei isso outras vezes, com certeza, e a doutrina espírita nos afirma isso com todas as letras. Se nós lermos o livro dos Espíritos, todos nós seremos espíritos puros. Um dia, lá longe, mas seremos. Então, esse é o momento de levantarmos na nossa zona de conforto e agirmos. Aproveitarmos o momento. Ah, mas eu tenho só mais não sei quantos anos de vida. Não importa. O tempo que for utilizado para fazer o bem nunca é perdido. Reflexões sobre por que Jesus falava por parábolas. Porque a verdade não podia ser mostrada a todos ainda. Só compreendiam, e até hoje só compreendem aqueles que querem realmente compreender. Porque é fácil viver na ignorância. Difícil é enfrentar a verdade e seguir em frente. É fácil viver na alegria dos momentos felizes? Ou enfrentar os problemas e seguir em frente? Não esqueçamos que estamos aqui de passagem. Para encerrar, como eu amo poesia, sempre consigo encaixar uma no final ou no começo, do livro Poetas Redivivos, psicografia do nosso querido mentor dessa casa, que nós pedimos a ele que fosse. Com certeza ele designou alguém para ser em seu nome. Uma poesia de Constâncio Alves, O Cristo e o Livro. O vento, o frio, a noite, o céu que se ilumina. Sorri Jesus na palha em sublime epopeia. Depois, Jerusalém. Depois, a Galileia. O povo, o bem, a paz, a esperança, a doutrina. O Mestre salva, ergue, ampara, eleva, ensina, brunindo o coração e aprimorando a ideia. Depois, o escárnio, a cruz, a agressiva assembleia, a morte, e após a morte, a vitória divina. Depois,
a nova era, a fé profunda e clara, o apostolado ardente, enriquecendo a seara. Depois de tudo, um livro, o Evangelho fecundo. E o livro, a Arca da Vida, em que a luz se condensa, traz o Cristo até nós, por eterna presença, vencendo gerações para a glória do mundo. O Cristo e o livro, de Constâncio Alves, Poetas Redividos. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui, refletindo. Espero que alguma coisa do que eu disse possa servir para todos nós. Para encerrar, vamos fazer uma prece. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por esses momentos que passamos juntos. Pedir que os benfeitores espirituais estejam conosco, nos auxiliando nessa nova oportunidade que nos concedesse para nos melhorarmos. Que Deus ilumine, ampare e abençoe a todos presentes nesse ambiente, encarnados, desencarnados, aos irmãos que vieram trabalhar aqui nessa noite. Somos muito felizes que assim seja.